Kennedy, fala pra gente um pouco como que tá a situação da imprensa aí no Ceará, né? A gente teve agora há pouco o deputado André trazendo aqui informações sobre essas manifestações de domingo e como que a imprensa tem noticiado o que tem acontecido no Ceará, principalmente em relação a essas manifestações. Da mesma forma que noticia em São Paulo, da mesma forma que noticia em Brasília, da mesma forma que noticia no Rio de Janeiro, sempre colocando os comerciantes, os manifestantes, como baderneiros, desordeiros, pessoas que estão contra a ciência, né? Porque esse é o mantra também aqui no estado do Ceará. Eles estão ferrando com a vida do povo, mas claro, sempre em nome da ciência, ele está lascando com a vida do povo, mas, claro, sempre para o bem do povo. Não é diferente da retórica daí, não, é tudo orquestrado, viu? Muito bem, Max, quer fazer alguma pergunta para o Kennedy? Kennedy, e como é que foi a cobertura aí ontem, né? Você, aí no Ceará, teve toda essa questão, a gente acabou de ouvir o deputado André Fernandes, ação da polícia, o governador mandando, né, a polícia prender pessoas porque estavam se manifestando, né? Você aí que está aí no Ceará, como é que você está sentindo aí o sentimento, né? Como é que está o sentimento de toda a população cearense também do Brasil em relação a essas restrições, né? O povo que está querendo trabalhar. Como é que está aí sendo a sua visão sobre isso? O povo aqui está bastante revoltado. Eu costumo dizer que vai acontecer o mesmo que aconteceu outrora nas manifestações aí de 2018, no Fora Dilma, é uma crescente. Até surpreendeu as manifestações de ontem, elas começaram já grandes, o sentimento do povo não é outro, é de revolta. O governador do estado do Ceará tem agido realmente como um verdadeiro ditador. O André foi muito feliz quando ele disse que aqui ainda está pior do que o calça apertada lá em São Paulo. Aqui a polícia está reprimindo, ela está proibindo a gente. Por exemplo, eu moro numa cidade chamada Limoeiro do Norte, fica aqui a 2 horas de Fortaleza, moro pertinho de Mossoró, aqui a 50 minutos, no Rio Grande do Norte. A nossa cidade, Limoeiro, ela é uma espécie de capital da região, a região Vale do Jaguari. Os comerciantes ontem se organizaram aqui na nossa cidade para fazer uma pequena carreata, olha, uma cidade de 60 mil habitantes. Quando a gente chegou lá no local, eu fui convidado, fui como cidadão, fora do rádio, fora da internet, fora da TV, eu sou um cidadão, tenho o direito de me expressar, e fui como cidadão apoiar o movimento, tenho um irmão comerciante, irmãos comerciantes, o meu patrão é um comerciante, então, assim, se esse pessoal quebrar, eu estou desempregado. Então, além de ser solidário à causa, né, quando cheguei lá, fui surpreendido já com 5 viaturas do COTAR. O COTAR aqui no estado de Ceará é uma espécie de polícia rural. Ela é própria para combater assalto a banco, grandes traficantes. Então, esse pessoal, ontem, eles estavam perseguindo os comerciantes aqui da cidade, claro, a mando, em ordem direta do governador Camilo Santana, e isso tem sido recorrente em todas as cidades que a gente liga, a gente quer se manifestar, mas não consegue. Ontem a gente ainda conseguiu aqui dar um perdido na polícia, marcou para um canto de última hora, a gente foi para outro, fez ali 45 minutos de zoada no meio da rua, andamos aqui, mostramos a nossa insatisfação, depois a polícia veio, acabou com tudo, mas todo mundo se dispersou rápido, ninguém foi preso, e é assim, a gente está se manifestando como se fosse bandido. Constituição Federal aqui não existe. Artigo 5º, Baubau. A lei aqui é Ciro Gomes, Cid Gomes e Camilo Santana. Que situação, né? Muito O bem, Kennedy, Alan. o Bruno Dornelles chegou a comentar aqui que no Rio Grande do Sul, a Zero Hora ignorou aí os 5 mil carros em Porto Alegre e só falou dos protestos de alguns grupos intervencionistas. No fundo, o Bruno continua dizendo, tentam colar que a reação toda é por militares no poder e a gente cansa de dizer, não vão para frente de quartéis, mas não adianta. A vontade de, às vezes, fazer merda é grande, o Bruno colocou aqui. Mas o que eu quero apontar aqui é o seguinte, a gente percebe que os grandes grupos de comunicação dos estados
como o Bruno mencionou aqui a questão da Zero Hora no Rio Grande do Sul, esses grupos normalmente estão ligados a políticos e a grupos de famílias de políticos, né? O Max Cardoso, que está aqui conosco na bancada, fez uma matéria há alguns anos, né? Acho que vai fazer 2 anos, Max? Não, né? Vai fazer um É ano. um ano e meio. 1 ano e meio, né? 1 ano e meio ele fez uma matéria mostrando como que esses grupos de mídia estão aí numa mescla muito estranha, ou com um político ou com um parente de político, e assim, na verdade, pequenas rádios em todo o Brasil não conseguem crescer de jeito nenhum, porque ficam ali tendo que competir com quem realmente recebe uma fatia enorme da Assembleia Legislativa do Estado ou da SECOM do município, e aí assim fica impossível trabalhar. Como é que está a realidade sua no Nordeste hoje, como radialista, para trabalhar e noticiar essas coisas que estão acontecendo? Você que tem um pai que foi assassinado exatamente por falar a verdade, né, como jornalista, poucas pessoas devem saber disso, porque a gente está com um público muito maior desde a última vez que você participou conosco. Como está sendo para você noticiar a verdade sem medo, falar sem abaixar a cabeça, ciente de que esse coronelismo terrível que acontece no Nordeste pode colocar inclusive sua vida em risco, Kennedy? Alan, eu vou começar por Fortaleza. Diário do Nordeste é da mulher do Tasso Gereissati, morreu o Edson Queiroz, morreu agora a mulher do Edson Queiroz, que é a mãe da dona Renata, tá tudo na mão do Tasso Gereissati. O grupo Diário do Nordeste, TV Verdes Mares, TV Diário, então assim, tudo é ligado a Tasso Gereissati. Os outros grupos de comunicação, todos ligados aos Ferreira Gomes, ao Ciro, ao Cid. Os que não são ligados nem a um nem a outro, estão comendo fatias gordas da verba de comunicação. Pra você ter uma ideia, o Camilo Santana gastou nos últimos 6 anos 240 milhões de reais com mídia. 240 milhões de reais gastou o Camilo Santana com mídia nos últimos 6 anos. Bem, isso Fortaleza. Interior. Esqueci de falar do Eunício Oliveira. Eunício Oliveira, que também tem rádios aqui no estado do Ceará, assim, à torta e à direita. Aí vamos para os pequenos municípios. O prefeito, aqui são 184 municípios. O prefeito tem uma rádio, o opositor tem uma rádio. Uma hora essa rádio vai ser situação, outra hora essa rádio vai ter situação. O jornalismo aqui no estado do Ceará, ele acabou, ele se dissolveu. Para você ter uma ideia, aqui na minha região, eu tenho, só na minha cidade, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho umas 9 rádios competindo comigo, com a nossa rádio aqui, Rádio Irapuru Jaguaribano. Todas 9 são ligadas a políticos, a esquerdistas, quando não o quadro é todo esquerdista. Então aqui eu tenho uma luta de todos contra um. E para você ver, o Alan uma vez me falou que a demanda era reprimida dos conservadores. E eu, naquele momento, eu não acreditei. Eu disse, poxa, eu estou sozinho aqui, mas eu estou com medo de enfrentar. E algumas palavras do Alan me encorajaram. Para você ter uma ideia, você juntar as 9, mede com a nossa, que não dá a metade. Porque nós somos independentes. Eu queria fazer um agradecimento aqui de público, Alan, Max, Ítalo, Cássio, ao meu patrão, o Vinícius Cunha Batista. Ele não é político, ele comprou essa rádio, ele é cristão, ele é evangélico, ele comprou essa rádio pela causa, depois que fui demitido no ar por defender aí os comerciantes, foi a questão do lockdown, foi o que me tirou da outra rádio, eu era contra e continuo sendo radicalmente contra isso, e tratamento precoce, então é difícil ser. Tive que voltar agora a andar de carro blindado, estou aqui de novo de carro blindado, porque só Deus sabe, aparece um maluco aí, ninguém sabe o que é que pode acontecer. Meu pai já foi morto nessa mesma profissão, dentro da rádio, levou 11 tiros dentro da rádio, mas enfrentar, não tem o que fazer, Alan. Ultimamente, eu tenho tido prejuízos financeiros, assim, absurdo. Meu salário ele diminuiu pela metade, porque tinham alguns convênios
com prefeituras com a rádio, e instituições com a rádio, e com a nossa linha eles estão tirando. Então, assim, para mim, seria muito cômodo eu chegar na rádio, me sentar e ser mais uma Maria vai com as outras. Fica em casa, pessoal. Ainda mais aqui. Uma coisa é você ser oposição ao PT, à esquerda em São Paulo. Uma coisa é você ser oposição no Rio Grande do Sul. Outra coisa é ser oposição à esquerda em Brasília. Vem ser oposição à esquerda aqui no estado do Ceará. Aí vocês vão ver o que é bom. É um baita curso. Quiser mandar, Alan, pessoal para fazer curso para criar casca grossa, manda para cá. Muito realmente bem. o Nordeste, né? A gente fala sempre, né? E o desafio da linguagem, né, Kennedy? Porque trazer para o povo a verdade no Ceará, ou né, na maioria dos estados do Nordeste, todos, né? Na verdade, todos os estados do Brasil têm esse perigo. Mas Sim, aí você tem aquela dificuldade do cara acabar morrendo mesmo, né? Porque você tem aqui eles o histórico matam, não continua. é folclore, não. É, exato. Então parabéns pela sua coragem aí no Nordeste. Venha mais vezes, né? Vamos combinar direitinho aí com o Anderson. Venha mais vezes, eu quero tê-lo aqui Você jogou uma batata trazendo. quente na minha mão, lançou aí o Conexão Nordeste, e até hoje neguinho Pois me é. enche o saco aqui, ó, Não, a no gente vai retomar Twitter, esse no projeto do Instagram, Conexão Nordeste. e eu fico dizendo, não, tá calmo, o Alan tá lá. Também teve um reboot desgraçado na sua vida, né, Alan? Tudo mudou de repente, também pela missão, né? Você também tá aí por ter essa coragem, como todos vocês aí têm, e eu peço desculpa porque eu sempre estou perturbando o Alan, e falando, olha o Nordeste, Alan, dê uma voz pro Ceará, mas Alan, é o povo que pede, viu? Você tem um público muito Não, bacana eu não aqui tenho no dúvida nosso disso, estado. não. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida e eu tenho certeza que cada vez mais o trabalho que está sendo feito no Nordeste, olha, quem diria que nós teríamos um Kennedy Linhares e um André Fernandes, ou seja, um jornalista como o Kennedy e um político como o Verdade. André no Nordeste, no Ceará, o Ceará do Ciro Gomes, o Ceará dos Ferreira Gomes, sabe, é um coronelismo assustador que nós temos lá e de repente a gente vê focos de luz, né? E hoje um destaque especial aqui, Alan, né? Tivemos 2 participações aí do Ceará, então o povo do Ceará tendo um destaque especial aqui no Terça Livre desta segunda-feira. É isso aí. Kennedy, Sim, muito Muitos obrigado, já hein? conseguem fazer barulho, né? Sim, sim. incomoda. Pois é. Muito bem. Kennedy, obrigado aí Ô, pela sua pois participação. não. Realmente não desanime, coragem. Coragem, Kennedy. Obrigado, Kennedy. Obrigado. Parabéns. Eu queria, só para finalizar, agradecer de todo o coração ao Terça Livre, ao Alan, ao Ítalo, ao Cássio, ao Max, ao PH, ao Anderson, porque vocês nos ajudam a ter voz, a ter vez. A nossa emissora aqui, ela está em AM ainda, com uma área limitada. Mas já está tudo pronto, a burocracia foi resolvida. A gente vai crescer mais ainda, Alan. A gente vai para um FM com a potência agora triplicada. A gente vai conseguir cobrir aí um raio de 180 a 200 quilômetros. Então, assim, quem ainda não está conseguindo aqui, quem é aí do Ceará que está assistindo o Terça Livre, que quer acompanhar o nosso trabalho, a nossa rádio é a Uirapuru Jaguaribana. Uirapuru Jaguaribana. E quem quer ver o nosso trabalho, porque é através disso aqui que a gente consegue ganhar força. Se tirarem isso daqui da gente, a gente vai perder a nossa voz. No Instagram, radialista Kennedy Linhares. É uma forma de o cearense conhecer esse nosso trabalho, que ganha visibilidade toda vez que vocês abrem para a gente. E tem comigo um pensamento muito forte. E se você que é cearense, que está assistindo o Terça Livre, se você é professor, se você é policial, se você é jornalista, radialista como eu, não pense só no caminho da política. Nós temos outros espaços para preencher, porque o que está aqui cheio, Alan, de gente de todos os segmentos que entram nesse trabalho para se candidatar, também não é brincadeira. Então é importante Perfeito. que a gente entre também sem precisar entrar e usar o meio da política, que, aliás, é o menos importante dessa guerra que a gente está vivendo. Muito bem, obrigado, Alan, um abraço, Kennedy. pessoal do Terça Livre. Muito obrigado pela Obrigado, participação. meu Um amigo. abraço para o povo do Ceará.